Recebi o diagnóstico de autismo e agora o que eu faço? E eu não estou falando de criança não, eu estou falando de uma pessoa adulta. Nesse período que a gente não teve aqui no YouTube e na plataforma de áudio, muita gente veio conversar comigo que recebeu o diagnóstico de autismo, agora na fase adulta da vida. E aí ele perguntava, a pergunta era sempre recorrente, e agora? E viu me mostrar assim o laudo, assim, olha só, eu descobri muitas respostas começam a brotar. O que eu devo fazer a partir de agora que eu recebi essa notícia? Esse é o canal Meu Mundo Autista, esse é o Alexandre Soledade. Aqui a gente conversa sobre o autismo, não somente na fase infantil, mas em todas as fases da vida. E hoje a gente vai falar sobre diagnóstico tardio. Vai valer muito a pena. Obrigado por você estar aí. Eu fico lisonjeado. Nesse tempo que eu estive ausente aqui do podcast ou estive ausente da plataforma do YouTube, eu estive andando por dentro do estado de Mato Grosso em várias cidades. Estive em Araputanga, estive em Poconé 2 vezes, estive em várias cidades conversando com gente diferente, mas basicamente os mesmos problemas. E a gente vai fazer uma sequência de vídeos baseado nessa construção que a gente fez conversando com as pessoas. Agradeço a todos que colaboraram nessa peregrinação do Alexandre por alguns municípios do estado. Em especial o pessoal da difusora lá de Araputanga, que me botou ao vivo para falar com todo mundo e os ouvintes tirando dúvida. Eu acho isso muito válido e eu adoro esse canal de rádio, tá, gente? Obrigado, tá, Poli? E obrigado a todos que colaboraram pela essa situação. Então, gente, o diagnóstico chegou. Eu sou adulto e o diagnóstico de autismo chegou. E o que eu faço com isso? Gente, é importante dizer que o diagnóstico não é uma situação obrigatória que você, na dúvida, precisa procurar. Porque o diagnóstico ele vai te dar, às vezes, um caminho e, por vezes, que nem muitas pessoas preferem assim dizer, promover a libertação. Ou seja, aquele sentimento de autocondenação de por que eu era assim, por que eu justificava, por que eu fazia assim, por que eu fiz assim com as pessoas, por que eu não me importei, por que eu fui indiferente, por que eu não tive saudade. Então, esses porquês, talvez o diagnóstico venha responder. Mas é importante, talvez isso tudo não tenha sido por causa do autismo. E o diagnóstico não pode ser a resposta para isso. Porque muitas vezes os nossos comportamentos dependem das experiências que nós temos. Ou seja, as experiências que eu tive em relação às pessoas, onde eu estou, ao que me cerca, e não somente por estar inserido no meio, mas como eu respondo a essa situação. Porque não somente a genética determina, ou dizem por aí que deve determinar que o autista, mediante uma codificação, tem mais tendência a ser assim. Ou que se eu tiver inserido numa determinada comunidade ou situação, eu terei essa ou comorbidade, ou esse posicionamento, esse direcionamento. Mas nada disso por completo é verdade, porque o fato de você ter uma condição genética observável não quer dizer que você a manifeste. E nem tão pouco porque você está inserido numa sociedade ou comunidade, você vai se comportar tanto. Isso eu já falei várias vezes aqui. Então, quer dizer, não é esse determinismo social ou determinismo genético, precisa também entender que existe um determinismo que vem da experiência que você teve. E não é por nada que a personalidade é mutável, ou seja, sua personalidade, eu sou uma pessoa difícil, mas você, com informação, vontade, instrução, pessoas próximas, às vezes até terapeuticamente, você pode fazer ajustes nessa sua tal personalidade, tornando-se inclusive uma pessoa muito melhor ou uma melhor versão de si, como preferem chamar por aí. Então o diagnóstico em si só não pode ser a chave para tudo. Mas vamos por partes e vamos dividir em duas partes. A primeira parte, e se o diagnóstico me trouxer libertação? Gente, eu tenho 2 ou 3 colegas que nesse período de 30 dias receberam o diagnóstico. E para eles foi unânime, foi libertador. Entender como é que ele ou ela se comportava na sua infância e como isso hoje diz sobre mim, sobre eu, pessoa, e como eu respondia.
E aí entra aquela história, o autismo nível 1, né? O autismo que para algumas pessoas não tem prejuízo nenhum. Olha, inclusive virou uma celeuma de um tempo para cá que querem que o próprio autista nível 1 ele não receba benefícios, porque ele não tem prejuízos visíveis. Pois é, né, gente? Prejuízos visíveis é uma coisa muito subjetiva. Ou seja, que acham que somente pessoas autistas 2 ou 3 de suporte, ou grau 2 ou 3, seriam de repente melhor amparadas por programas e políticas de governo. E mais uma vez vamos esquecer dessas pessoas que hoje estão dizendo que estão sendo libertas pelo diagnóstico. Talvez uma política forte é levar pessoas que têm dúvida a se encontrar, a achar, procurar um diagnóstico. Mas o diagnóstico, gente, tem que vir da mão de pessoas experientes. Tem muita gente por aí preferindo dar um código ao autista do que, de repente, uma outra condição que não é tão social assim. Então, você recebe um diagnóstico de autismo que lhe faz conforto, mas, na verdade, talvez você tenha outras situações que determinaram ou provocaram ou fizeram com que você se manifestasse dessa forma, experimentasse o mundo de uma forma e ser como você é hoje. E isso eu falo com toda tranquilidade. O diagnóstico pode sim libertar, mas precisa que você tenha lastro para poder aguentar essa novidade na sua vida. Não é simplesmente procurar o diagnóstico. Tem uma comunidade na internet chamada Threads que me preocupa bastante. Você vai lá e muita gente fala que tem 3, 4 diagnósticos. O DSM-5 permitiu que isso acontecesse. Pois é, várias condições estão sobrepostas ao ponto de você ir num determinado profissional, o profissional falar que você tem ansiedade, o outro falar que você tem autismo 1, o outro falar que você é TDAH. Ou seja, porque está sobreposto. Então, para você, primeira coisa, se você foi procurar diagnóstico, procurou uma pessoa com experiência, uma pessoa que não esteja enviesada, uma pessoa que estudou somente um assunto. É preciso que você procure pessoas que vão sentar com você bastante tempo. E as informações têm que ser as mais verossímeis possíveis. Não dá para você querer mimetizar, dizer, eu senti assim, porque você vai responder questionários, e questionários vão depender da sua resposta. E você também forçar a barra para poder se ajustar no diagnóstico não vai te fazer bem. Eu acredito que muitas pessoas se ajustaram ao diagnóstico e foram codificadas como autismo. E existem pessoas que, com medo de falar, inclusive, sobre si, ou dizer que aquilo não era importante, não foram assim codificadas como autismo. Então isso é preocupante. A segunda parte, gente, é tipo, e se não for? E se o diagnóstico não for libertador? Também conheço 4 ou 5 pessoas que, ao receber o diagnóstico, entraram numa espécie de parafuso. E aí esse turbilhão de novas informações não permitiram que essa pessoa evoluísse. E elas passaram a uma fase parecida ao luto. A aceitar esse momento, não, eu não quero aceitar. Não, mas eu não sou autista, isso não tem nada a ver com isso. Gente, essa condição tem às vezes a ver com a qualidade do diagnóstico, com quem fez o diagnóstico, se ouviu de fato você, ou se você com qualidade ofertou ao profissional todas as informações merecidas. Porque se você está questionando, pode ser sim que você seja autista, mas você está assim relutante, você está lutando contra essa informação e você vai guerrear, vai ter raiva e não vai aceitar. Como também pode ser você dizendo que não é bem assim. Mas é preciso estar aberto a entender que talvez o que você tenha, que foi codificado, não seja o que de fato dizem que você é. Gente, temos pessoas que têm desvios de comportamento seríssimos codificados como autismo. Por que eu estou dizendo isso? Nesse caso, o diagnóstico vem para justificar um comportamento de uma pessoa que tem um comportamento antissocial, muitas vezes agressivo, e não tem a ver com autismo, e isso acaba atrapalhando a condição autista. Porque pessoas autistas vão ser estereotipadas, as pessoas vão estigmatizadas, na verdade, que todo autista é violento, que todo autista não presta atenção, assim por diante, e não é bem assim. E em um determinado momento também a gente vai chegar, a ciência vai começar a olhar esse limite, essa borda exterior do autismo, onde a gente está entre o autismo e a deficiência mental. Gente, é uma coisa interessantíssima. Depois do DSM-5, sumiu a deficiência mental.
Existe sim pessoas com déficits, atrasos mentais e pessoas com deficiências sérias mentais. Mas elas codificadas como autismo também não faz bem para elas. Então quer dizer, mas não tem política. Para autismo tem muitas políticas. Mas essas pessoas precisam ser codificadas de fato como autismo? Ou seja, toda pessoa que tem um comportamento estereotipado, ela é autista? Não é. Toda pessoa que tem TPS é autista? Não. TPS, 8% da população pode ser TPS. Autismo, segundo o censo, 1,2%. Onde estão esses outros 6% de autistas, supostos autistas, porque tem TPS? Então o diagnóstico, gente, não pode ser a tábua de salvação de todo mundo. É preciso que você receba essa informação e amadurecido, seja terapeuticamente acompanhado ou pela sua família, ou que você entenda que essa notícia pode sim levar você a uma situação muito melhor na sua vida. Eu acredito sim, mesmo que o preconceito não acabe, que o capacitismo não acabe e não cesse. A gente vai continuar tendo situações de capacitismo no mundo, mas você vai estar em paz consigo mesmo. Mas ao mesmo tempo, se isso não serve para você, isso não se encaixa em você, não se formata em você, que tal você preferir ser uma pessoa estranha? Porque, gente, questão de estranheza depende do ponto de vista dos outros e não de você. Você pode ser como você é e ser estranho para os outros e ser típico. E ao mesmo tempo você pode não ser estranho e ser atípico. A gente precisa mais falar mais das fases adulta e também a fase de envelhecimento do autismo. Porque essa fase não dá dinheiro, né, gente, para as pessoas. É preciso falar mais e falar com propriedade, falar de emprego, falar na fase da faculdade, falar de outras fases que envolvem a condição autista. Porque para algumas pessoas o autista com 12 anos vira borboleta, ele some. Então, vamos lá, a gente vai fazer vários vídeos e aí você acompanha vídeos e áudios, você vai gostar muito. Então, eu, Alexandre Soledade, fico muito feliz de estar aqui com você e você me acompanhar. Até a próxima.